Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, além das videoaulas, eu quero lembrar aos irmãos, como sempre, que nós também disponibilizamos um esboço escrito de cada uma das lições no formato PDF, bem como reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições também. E para os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais, os links para download estarão disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais, que os links estarão lá. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e semanalmente os irmãos estarão recebendo. E eu quero lembrar aos irmãos que esses materiais de apoio que nós disponibilizamos, eles não substituem as aulas presenciais, que no caso da nossa igreja ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu quero aproveitar também, como sempre, pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal e que também compartilhem os nossos materiais através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste quarto trimestre de 2016, o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a última lição deste quarto trimestre, é a lição de número 13, que tem por título A Fidelidade de Deus. Muito bem, vejamos agora então quais são os tópicos que nós estaremos abordando, que nós estaremos vendo no decorrer desta videoaula. Primeiramente, nós faremos uma introdução. Em seguida, nós falaremos sobre o sofrimento de Paulo, sobre as aflições que ele passou. Depois, nós falaremos sobre o comportamento e também sobre o pensamento que devem existir em meio às crises, o pensamento e o comportamento em meio às crises. Em seguida, nós falaremos sobre o amadurecimento nas crises. E, por fim, como de costume, nós faremos aí uma breve conclusão. Bom, vamos então aí à nossa introdução. Bom, a lição de hoje, irmãos, ela tem como base a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Obviamente que nessa videoaula nós vamos fazer uso também de outras passagens bíblicas, de outros livros da Bíblia, fora a carta de Filipenses. Agora, de qualquer modo, é com base nessa carta que a maioria dos pontos a serem abordados aí vão se basear. E, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, o propósito da carta de Paulo aos Filipenses é o seguinte, está na tela dos irmãos aí, olha. Paulo escreveu esta carta aos crentes filipenses para agradecer-lhes pela sua oferta generosa, cujo portador foi Epafrodito, e para informá-los do seu estado pessoal. Além disso, escreveu para transmitir à congregação a certeza do triunfo do propósito de Deus na sua prisão, para assegurar à igreja que o mensageiro por ela enviado cumprira fielmente a sua tarefa e que não estava voltando antes do tempo, e para levar os membros da igreja a se esforçarem para conhecer melhor o Senhor, conservando unidade, a humildade, a comunhão e a paz. Isso está na página 1822 da Bíblia de Estudo Pentecostal. Bom, irmãos, na ocasião em que Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E durante essa prisão ele escreveu, além dessa carta aos Filipenses, ele escreveu também as cartas para Filemon, escreveu a carta aos Colossenses e também a carta aos Efésios, tá? E os irmãos da igreja de Filipos, eles cuidaram de Paulo e eles não se escandalizaram com a sua prisão. E não somente isso, mas eles ainda davam assistência a Paulo, eles assistiam a Paulo com recursos. Ou seja, os filipenses, eles participavam da vida de Paulo de um modo especial, eles participavam sofrendo junto com Paulo. Bom, os irmãos filipenses, eles nessa ocasião, eles enviaram uma oferta generosa a Paulo através de um cooperador, através de um servo do Senhor chamado Epafrodito, que era uma pessoa assim sempre pronta a servir, sendo ali um obreiro amado não somente por Paulo, mas também pelos irmãos da igreja de Filipos. E a Bíblia diz que Epafrodito ele quase morreu nessa ocasião em que ele foi levar essa oferta para Paulo. Bom, enfim, nessa carta, como nós lemos aí no propósito, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal,
Nessa carta, Paulo ele manda notícias através dessa epístola para os irmãos filipenses. Ele manda notícias para eles e ele diz para aqueles irmãos sobre o propósito de Deus na sua prisão e sobre o quanto aquela prisão estava contribuindo para que o evangelho crescesse, para que o evangelho fosse divulgado. E depois Paulo também transmitiu mensagens de encorajamento para eles, exortando os crentes dali a permanecerem firmes no Senhor. Irmãos, o amor de Paulo pelos filipenses, ele era tão grande, que a Bíblia nos diz nessa carta, que ele estava disposto a dar sua vida por eles, como se ele fosse uma oferta a Deus. Paulo ele ia ficar feliz como vítima do sacrifício, se assim os irmãos de Filipos, se assim os filipenses, eles passassem a ter mais fé em Cristo e mais amor a ele também. Muito bem, irmãos, isso diferente aí do que nós vemos nos dias de hoje, onde muitos, não todos obviamente, mas muitos, eles só usam o evangelho para enriquecer. Agora, o caso de Paulo era diferente. Paulo ele estava disposto a oferecer sua vida como oferta perante o Senhor. Paulo ele fala nessa carta também sobre o caso de duas irmãs chamadas Evódia e Sintique, que trabalharam na igreja, só que elas estavam em desarmonia. Então Paulo ele começa a rogar para que elas se acertassem, para que elas não permanecessem naquela situação. Irmãos, Paulo ele tinha muito amor por seus filhos espirituais, ele se preocupava com os filhos dele na fé. E nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Será que nós temos amado? Será que nós temos nos preocupado com nossos filhos espirituais? Enfim, fica para a nossa meditação aí que nós venhamos a pensar nisso. E a epístola de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida também como epístola da alegria. Agora aqui, irmãos, parece existir, à primeira vista, um paradoxo. Por quê? Como que alguém poderia estar preso e mesmo assim estar feliz, porque diz que é a epístola da alegria? Como que alguém poderia estar preso e ao mesmo tempo estar alegre? Irmãos, as crises que Paulo enfrentou, elas não roubaram sua alegria e também não deixaram com que Paulo ficasse amargurado. O contentamento de Paulo, irmãos, diante das crises, era o resultado da sua comunhão com Deus. Paulo, ele aprendeu com o Senhor a se contentar em toda e qualquer circunstância, tá? No próximo trimestre nós falaremos sobre o fruto do Espírito, e uma das virtudes do fruto do Espírito é o gozo, é a alegria. Só que não é uma alegria comum, irmãos, é uma alegria que não depende de circunstância. E é o que nós vemos no caso do apóstolo Paulo, ou seja, ele estava alegre mesmo numa circunstância, mesmo numa situação completamente ruim, completamente adversa, humanamente falando. Tá? Então, basicamente, é sobre esses pontos que trata a epístola de Paulo aos Filipenses, também chamada de epístola da alegria. Bom, irmãos, essa foi a nossa introdução, bastante breve. Então, nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o sofrimento de Paulo. Bom, para iniciar, irmãos, esse tópico, eu quero aqui colocar uma questão. A questão é a seguinte: o crente, ele pode passar por aflições? Infelizmente, irmãos, existem algumas teologias ensinadas por aí que defendem a tese de que o verdadeiro cristão ele não passa por aflições, que o verdadeiro cristão ele não passa por tribulações, que o verdadeiro cristão ele não passa por crises. Irmãos, se isso acontece, segundo essa teologia que se ensina, é porque não se trata de um cristão verdadeiro ou porque ele está em pecado. Ou seja, irmãos, em outras palavras, algumas teologias que pregam por aí dizem que o cristão ele só passa por aflições, ele só passa por adversidades, ele só passa por crise se ele estiver em pecado ou se ele não for verdadeiramente um cristão. Agora, vejam só o que a Bíblia nos diz em João 16:33. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, aqui está a resposta à questão. O cristão, ele pode sim passar por aflições. E nós vamos ver no decorrer da lição de hoje que Paulo, ele passou por muitas aflições, ele passou por muitos sofrimentos por pregar o evangelho. Então cabe aqui outra pergunta.
O que fazer então em meio às aflições, já que o cristão ele está sujeito a passar por aflições? Ou seja, o que ele deve fazer estando diante dessas aflições? Então, o que deve ser feito? A resposta, irmãos, está no mesmo versículo, onde ele diz: mas tende bom ânimo. Então, a resposta é ter bom ânimo, ou seja, ter coragem, não desanimar. Nós vamos ver no decorrer dessa videoaula que nós temos motivo de sobra para não desanimar ante as crises, enfim, ante aí as aflições desta vida. E dentro desse mesmo contexto, irmãos, olha só o que a Bíblia nos diz no livro de Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então nós vemos aqui de forma muito clara que o justo, ele tem sim aflições. Inclusive o salmista diz que são muitas aflições. Porém a Bíblia também diz, também fala sobre o livramento de Deus, o livramento da parte de Deus. Deus, ele livra o justo de todas elas, de todas as aflições. Agora, cabe aqui comentar, irmãos, que livrar de todas as aflições não é fazer com que o justo não passe por nenhuma aflição, não é isso. Mas isso significa que, no momento em que o justo passar por essas aflições, que vai existir um livramento da parte de Deus. Então é nesse caso. Dizer que está livre das aflições, ser livre, não é que você não vai passar por elas, mas é que Deus vai garantir o livramento em meio a essas aflições. Nós vamos perceber, nós vamos concluir até o final dessa videoaula que as aflições, as tribulações, elas têm um propósito da parte de Deus na nossa vida, um propósito muito importante, principalmente no que diz respeito ao nosso amadurecimento espiritual, à nossa maturidade espiritual. Bom, todos sabem que Paulo ele tinha uma chamada da parte de Deus, na verdade uma chamada da parte do Senhor Jesus. E todos sabem também que Paulo ele sofreu muito por pregar o Evangelho. E isso, irmãos, já havia sido dito por Jesus antes de Paulo começar a fazer a obra. A Bíblia diz, apenas recapitulando aí com os irmãos, que é uma passagem também bastante conhecida, a Bíblia diz que lá em Damasco morava um discípulo de Jesus que se chamava Ananias, e que esse discípulo ele teve uma visão, e que o Senhor apareceu para ele nessa visão e disse, chamando ele, dizendo para que ele fosse até a casa de Judas, numa rua chamada Rua Direita, e lá ele deveria procurar por um homem chamado Saulo, que era da cidade de Tarso. E Jesus, ele disse ainda que Saulo ele estaria orando e que ele também tinha tido uma visão de que um homem chamado Ananias entrou e pôs as mãos sobre ele para que ele pudesse ver novamente, até porque Saulo estava cego naquela ocasião. Irmãos, fazendo uma pausa aqui, vejam que maravilhoso que é isso. O Senhor nunca deixa um servo seu confundido. Vocês veem, ele primeiro falou para Ananias procurar Saulo e também revelou para Saulo que Ananias o procuraria. Então, nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, irmãos, Ananias ele respondeu para o Senhor o seguinte, ele falou, olha, Jesus, tem muita gente aí falando desse Saulo, que ele perseguia todos os que seguiam o Senhor e que ele está aqui em Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender os seus seguidores. E olha só, irmãos, o que Jesus disse para Ananias a partir desse momento, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui, irmãos, nós vemos a chamada de Paulo. E reparem que Jesus ele deixou bem claro que Paulo ele iria padecer por causa do nome de Jesus. Em outra versão, irmãos, a Bíblia diz, eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Então, irmãos, para concluir, Jesus ele já havia predito que Paulo iria sofrer para poder pregar o Evangelho, iria sofrer por ser um seguidor de Jesus Cristo, por ter uma chamada da parte de Jesus. Isso traria consigo também muito sofrimento, muita perseguição, muitas adversidades. E sobre esses sofrimentos de Paulo, olha só o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 11, do 23 até o 33. Está na tela dos irmãos, vamos ler rapidamente. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles.
em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Bom, aqui nós vemos, irmãos, um pouco das aflições que Paulo passou. Existem, obviamente, muitas outras passagens que falam sobre as aflições que Paulo teve, tanto aflições interiores como aflições exteriores que ele passou. Né? Se nós lemos aí todas as epístolas de Paulo, a gente vai ver que tem outras situações que ele fala aí sobre o sofrimento, sobre a angústia, sobre as perseguições, enfim. Então, vejamos aqui algumas dessas aflições de Paulo, algumas das adversidades que ele enfrentou aí no seu ministério. E lembrando que Paulo ele aprendeu a lidar com cada uma delas, com cada uma das adversidades, tá? Então Paulo sofreu aí preocupações, tribulações, difamações, o pessoal colocou em xeque o apostolado dele, sofreu abandono por causa dos irmãos, foi açoitado por várias vezes, sofreu naufrágio ali 3 vezes, foi apedrejado, foi preso por mais de uma vez, era perseguido, enfim, padeceu fome, foi picado por cobra, teve que fugir pendurado numa cesta e etc. Né? Irmãos, mesmo sofrendo tudo isso, aqui são alguns exemplos das aflições de Paulo, tem muito mais do que isso. Mas mesmo sofrendo tudo isso, Paulo, ele tinha a plena consciência da sua missão. E Paulo, ele não deixou de cumprir o seu papel. Mesmo em dificuldades, irmãos, Paulo, ele pregou a palavra, Paulo, ele foi um grande missionário, Paulo, ele fundou igrejas, Paulo, ele escreveu várias cartas, inclusive dentro da prisão, como nós já comentamos. Paulo, ele estava preso nessa ocasião em que ele escreveu essa carta aos Filipenses, mas o evangelho não estava preso, irmãos. O evangelho que Paulo pregava era mais poderoso do que as cadeias. O evangelho que Paulo pregava era mais poderoso do que os grilhões. O evangelho que Paulo pregava era mais poderoso do que qualquer tipo de perseguição. As crises, elas não impediram Paulo de servir ao Senhor, irmãos, em outras palavras. Paulo, ele não se revoltou pelo fato de estar preso. E mesmo na prisão, mesmo naquela situação completamente ruim, ele ainda se preocupava, irmãos, com a igreja, com as igrejas, ele se preocupava com os irmãos em Cristo. Olha, no momento que ele poderia estar ali murmurando, que ele poderia estar preocupado consigo mesmo, porque ele estava numa situação completamente ruim, ele, na verdade, ele se preocupava com as igrejas, com os irmãos em Cristo. E o testemunho de suas prisões, a Bíblia nos diz que esse testemunho produziu ânimo, produziu coragem, produziu ousadia nos crentes, tá? E mesmo estando preso, Paulo ainda ele trabalhava para cumprir a sua missão. Então ele não parou de servir ao Senhor pelo fato dele estar preso naquela ocasião. Bom, e depois de termos falado aí sobre uma parte das adversidades que Paulo enfrentou, agora eu coloco aqui uma pergunta para a reflexão de todos. Quais são os nossos problemas em relação à obra de Deus? Ou seja, quais são os problemas que a gente tem enfrentado em relação à obra de Deus? Irmãos, quantas pessoas saem da igreja ou desistem de trabalhar na obra por motivos assim tão superficiais,
muitos se revoltam, muitos param de trabalhar na obra, por exemplo, porque o irmão fulano ou o irmão ciclano não cumprimentam eles, por causa de discussões que são iniciadas por motivos bobos, por motivos assim muito banais, muito simples, ou porque não tem o cargo X ou o cargo Y, ou porque dizem que o horário não ajuda, ou por causa de, sei lá, N motivos diferentes. Aliás, existem crentes que são especialistas, irmãos, em arrumar desculpa para não fazer a obra de Deus. Irmãos, olhando para o que Paulo, e não somente Paulo, mas outros servos de Deus aí passaram, esse tipo de situação que alguns crentes da atualidade apontam, me perdoem a expressão, mas é ridículo. Sabe, muitos deixam de fazer a obra dizendo que são, por exemplo, perseguidos, sem ao menos terem a noção do que é uma verdadeira perseguição. Enfim, irmãos, que o Senhor ele nos ajude a continuar firmes fazendo a obra que ele nos confiou, fazendo com dedicação, fazendo com afinco, não deixando que situações corriqueiras, perseguições, enfim, venham a nos desanimar em estar fazendo a obra. Bom, nós falamos aí um pouco sobre o sofrimento, né, sobre as aflições de Paulo, e agora nós vamos para o próximo tópico, onde nós vamos meditar sobre o comportamento e também sobre o pensamento diante ou em meio às crises. Bom, vejam o que Paulo diz, irmãos, em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Está na tela dos irmãos. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Irmãos, nós vemos aqui, de forma bastante clara, que Paulo, ele não tinha aquele sentimento ou aquele tipo de postura de autopiedade, ou seja, ele não ficava se martirizando por causa daquilo que passava, e mesmo passando por muitas aflições, como nós vimos aí nos slides anteriores. Ele não ficava se martirizando por causa disso, não ficava com autopiedade. Por quê? Porque seu foco não era esse, o seu foco era outro. Paulo ele tinha visão espiritual. Vejam, irmãos, que ele, quando fala das suas prisões, ele não fala para ser considerado como um coitado ou algo do gênero, mas ele diz que as prisões ajudaram no progresso do evangelho. Inclusive, todos souberam que ele estava preso por ser servo de Cristo. É isso que ele está dizendo. E ele disse ainda que as suas prisões elas fizeram com que outros irmãos passassem a pregar o evangelho de forma mais ousada, com mais coragem, com mais ousadia. Era isso que Paulo pensava sobre as suas prisões. O seu foco era o evangelho e tudo que ele fazia ou passava era por ele analisado sob essa ótica, sob essa perspectiva, sobre o que aquilo que ele fazia ou o que aquilo que ele passava contribuía para o Evangelho de Jesus Cristo. Então o foco dele era completamente diferente. Esse era o pensamento de Paulo em meio a qualquer situação, inclusive em meio às crises. Vamos ver agora o que Paulo ainda nos diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 11 a 13. Nós vamos meditar em vários versículos, tá, irmãos, da palavra de Deus que estão dentro desse contexto da lição de hoje. Então, 1 Coríntios 4, de 11 a 13. Até nesta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Vejam, irmãos, que Paulo ele fala aqui novamente sobre sofrimentos, ele fala novamente sobre aflições. E se não bastasse, irmãos, a fome, a sede, a falta de vestimenta e o cansaço, ele ainda tinha aqueles que o amaldiçoavam, que blasfemavam contra ele. Então, vejam só, irmãos, aqui em vermelho, olha só o que Paulo nos diz, que é o que eu quero destacar deste conjunto de versículos do 11 ao 13.
somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque aqui a gente está falando sobre o comportamento de Paulo diante dessas circunstâncias que estão aí em vermelho. E nesse tópico a gente está falando sobre pensamento e comportamento em meio às crises. Então reparem, irmãos, que Paulo ele fala sobre, neste trecho em vermelho, ele fala sobre abençoar quando se é amaldiçoado. Quando ele diz somos injuriados e bendizemos, em outras palavras, ele está dizendo, olha, nós somos amaldiçoados, mas nós abençoamos aquelas pessoas que nos amaldiçoam. Ele fala também sobre aguentar com paciência quando se é perseguido. Ele fala sobre aguentar com paciência a perseguição. Quando ele diz somos perseguidos e sofremos, o sofremos significa aguentar com paciência. E ele fala também sobre responder com palavras delicadas, sobre responder de forma branda quando ele é insultado. Olha só, somos blasfemados e rogamos. E aqui ele está querendo dizer que ele responde de forma branda, de forma tranquila, mesmo sendo insultado. Ou seja, se não bastasse tudo que Paulo passava, ele ainda tinha que tratar bem as pessoas que queriam o seu mal. Então nós temos aqui, irmãos, atitudes, verdadeiras atitudes cristãs. E a pergunta que fica é, irmãos, quais são as nossas atitudes nesse tipo de situação, nessas situações? Quantos irmãos explodem, vamos dizer assim, com outros irmãos por motivos simples, em momentos que eles alegam que estavam com outros problemas e que por isso tiveram aquela atitude, enfim, por exemplo. Irmãos, Paulo já tinha problemas demais. E quando as pessoas o afrontavam, ele agia como um cristão. E nós devemos agir da mesma maneira. Essa história de, pagar na mesma moeda, sabe, me provocou e eu vou responder à altura, ou olha, eu não estava muito bem naquele dia, por isso que eu tomei essa atitude. Nós devemos agir não dessa maneira, mas devemos batalhar dia a dia para agirmos como Paulo agiu, agindo como um cristão verdadeiro, tendo atitudes cristãs em meio às adversidades, tendo um comportamento cristão em meio às crises, em meio às afrontas, enfim. Agora nós vamos ver um outro exemplo de atitude, mesmo diante de adversidades. Está lá em 2 Timóteo 4, de 16 a 18. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então vejam, irmãos, que inicialmente Paulo ele diz que ele não teve ninguém com ele para defendê-lo na sua primeira defesa. Aqui está se referindo, irmãos, à primeira audiência da segunda prisão que Paulo sofreu. Tá? Ou seja, todos haviam abandonado Paulo. Paulo estava sozinho, sob um contexto aí humano, humanamente falando. Os irmãos não estavam com ele naquele momento que ele precisava. E um ponto muito importante, referente ao comportamento de Paulo. Paulo, ele não guardou mágoa. Reparem, irmãos, que nos versículos que foram lidos ele diz que isto lhes não seja imputado. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, que Deus não ponha isso na conta de vocês, que vocês não venham a pagar por causa disso. Em outras palavras, Paulo estava perdoando, vamos dizer assim, o abandono daqueles irmãos numa hora que ele necessitou. Irmãos, não tinha ninguém assistindo Paulo, mas Jesus esteve com ele o tempo todo. Em muitas ocasiões de necessidade, irmãos, nós também nos sentimos sozinhos. Porém, Jesus, ele nunca desampara os seus. E Paulo, ele sentiu falta dos irmãos, mas ele sentiu de perto a gloriosa presença de Jesus. E Jesus lhe concedeu 2 bênçãos na ocasião, conforme os versículos. Jesus ele lhe assistiu, ou seja, Jesus esteve com ele e lhe deu assistência. Quando a Bíblia fala assistiu, é nesse sentido, é de dar assistência.
Então Jesus deu a assistência necessária para ele. E não somente isso, mas também o fortaleceu. Tá, olha só, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Ele diz nos versículos que estão na tela dos irmãos. Então Jesus o assistiu, ou seja, deu assistência para ele e também o fortaleceu. Cristo o fortaleceu para que ele pudesse anunciar o evangelho aos gentios, como ele diz no versículo, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. E Paulo termina declarando a sua convicção de que o Senhor continuaria guardando ele aí de toda a obra má, e não somente isso, mas também o guardaria para o reino celestial. Ou seja, irmãos, Paulo ele tinha sua esperança na vida eterna e não na vida terrena. Paulo tinha sua esperança no porvir e não aqui na terra. Enfim, irmãos, mesmo tendo sido abandonado, Paulo ele não guardou mágoa. Isso porque Paulo era, além de perdoador, ele também era altruísta. Paulo ele não se preocupava somente consigo mesmo, mas ele se preocupava também, primeiro, com as igrejas. Boa parte das suas cartas, os irmãos sabem, são direcionadas a igrejas. Aliás, todos sabem, inclusive, que Paulo teve que enfrentar crises até dentro da igreja, devido aí àqueles que rejeitavam seus ensinamentos e que também não acreditavam no seu apostolado. Mas, enfim, Paulo não pensava só em si, mas ele pensava também nas igrejas. E Paulo, ele se preocupava também, não somente com as igrejas, mas com os irmãos. Nós falamos aí sobre o exemplo de Evódia e Sintique, né, que eram aquelas duas mulheres que estavam se desentendendo, mas nós temos diversos outros exemplos na Bíblia que demonstram que Paulo se preocupava com pessoas, se preocupava com seus filhos na fé, se preocupava com seus irmãos em Cristo. Tanto que parte das suas cartas foram direcionadas a irmãos, a pessoas, o caso de Filemon, o caso de Timóteo, enfim. Paulo ele faz menção a muitos irmãos, citando seus nomes aí em suas cartas. Enfim, Paulo ele se preocupava não só com as igrejas, mas ele se preocupava também com os irmãos. Nós já comentamos, né? Paulo ele perdoava os irmãos, ele era perdoador. Nós vimos aí no slide anterior sobre isso, que mesmo ele sendo abandonado, ele perdoou os irmãos. E principalmente, irmãos, Paulo ele se preocupava com o evangelho, ele se preocupava com a expansão do evangelho, ele se preocupava com a pregação do evangelho genuíno, ele se preocupava com o ensinamento da palavra verdadeira, trabalhando para que não houvessem distorções doutrinárias na palavra. E tudo isso, irmãos, mesmo dentro da prisão, ele continuava com essas preocupações. Agora, alguns podem comentar, tudo bem, mas, poxa, nas crises, nas adversidades, poxa, nós temos muitas preocupações, nós temos aí muitas inquietações. Então, nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso lá em Filipenses 4, de 6 a 8. Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então reparem, irmãos, que esses versículos eles falam sobre a paz de Deus. Agora, para se obter essa paz de Deus, é necessário, primeiramente, apresentar as nossas inquietações diante dele, apresentar as nossas preocupações diante de Deus. Apresentar de que maneira? Primeiramente, através de orações. E não somente orações, mas também através de súplicas. Irmãos, eu já comentei isso numa outra videoaula, suplicar significa pedir com humildade. Quantas igrejas, irmãos, têm ensinado seus membros a determinar, a exigir as coisas da parte de Deus? Irmãos, isso é errado. Nós devemos pedir com humildade e não com atitudes que demonstram arrogância da nossa parte diante de Deus. E nós devemos também apresentar
né, essas inquietações, essas preocupações, já agradecendo, ou seja, com ação de graças, com agradecimento. Agradecer a Deus, irmãos, de forma antecipada, mesmo sem estar vendo o resultado ainda. Fazendo assim, irmãos, a Bíblia diz que os nossos corações e os nossos sentimentos serão guardados pela paz de Deus. Paz essa que excede todo o entendimento, como nos diz a passagem bíblica. Em outras palavras, irmãos, é uma paz que não se pode entender. É você estar passando por uma situação completamente ruim e você está tranquilo, você está em paz, confiando no Senhor. Né? Ter paz não significa não ter atitude, não é isso. Mas você fica em paz, crendo na provisão de Deus, crendo no Senhor Jesus de Nazaré. Então, por isso que ele é uma paz que excede o entendimento. Que as pessoas que não professam a mesma fé, elas olham e falam, como é que aquela pessoa pode estar tranquila passando por tudo isso? É uma paz que excede aí todo entendimento. E, por fim, Paulo ele fala sobre ocupar a nossa mente com coisas boas, tá, irmãos? Então, inicialmente, ele falou sobre o coração, ele falou sobre os sentimentos, né, falando aí que a paz de Deus guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E agora ele está falando sobre a mente, sobre ocupar a mente com coisas boas. De forma resumida, irmãos, Paulo está falando aqui sobre conectar o nosso coração e a nossa mente com o Senhor Jesus. O nosso coração e os sentimentos sendo guardados pela paz de Deus e a nossa mente também conectada, ligada no Senhor, pensando em coisas boas. Bom, irmãos, nós fechamos aí o tópico sobre o comportamento e sobre o pensamento em meio às crises. Agora nós vamos ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o amadurecimento nas crises, ou seja, vamos falar um pouco sobre maturidade espiritual que se obtém através aí das adversidades. Irmãos, nós vamos ver que as crises, elas devem ser vistas como oportunidades de crescimento espiritual. Bom, inicialmente, olha só o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, irmãos, Paulo ele inicia com um agradecimento a Deus no momento em que ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa forma de se expressar, ela está falando da sua gratidão para com o Senhor. Em seguida, Paulo ele revela a Deus como Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Olha só, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação em vermelho. As misericórdias de Deus, irmãos, elas são expressões do seu caráter. O caráter de Deus, irmãos, sabem que é um caráter justo, que é um caráter santo. É um caráter que pune o erro, mas que se compadece do pecador que se arrepende. E Paulo, ele diz que Deus, ele é o Deus de toda consolação. Aí está em vermelho, olha, que nos consola em toda a nossa tribulação. Ou em outra versão, que ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Irmãos, Deus, ele não apenas se compadece de nós nas nossas tribulações, nas nossas aflições, nas nossas angústias, mas ele também alivia o nosso sofrimento. Paulo aqui, ele está falando, mas não com base em teorias, mas com base numa experiência prática. Quando ele afirma que Deus consola em toda tribulação, ele está falando com propriedade, com a propriedade de alguém que já tinha passado por muitas tribulações e que já tinha experimentado o consolo de Deus em todas elas. E agora nós temos aqui o propósito de tudo isso. Paulo diz aqui o motivo do consolo de Deus para conosco em meio às tribulações. Olha só, ele diz: para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação,
com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, irmãos, o consolo que nós recebemos de Deus em meio aos sofrimentos, ele serve de bênçãos para nós e também para os outros, uma vez que nós aprendemos com essas situações, nós aprendemos a lidar com as circunstâncias e nós podemos, pela experiência que é adquirida, também consolar outras pessoas que estejam passando por problemas iguais ou por problemas semelhantes. Nós passamos a ter muito mais convicção quando a gente vai consolar pessoas que estejam passando por problemas que a gente já tenha passado. Uma coisa, irmãos, eu sempre comento isso, é ajudar, é aconselhar alguém com base numa fé teórica. E outra coisa é aconselhar alguém com base numa fé sólida, numa fé que é baseada na experiência de uma situação que se passou, que seja igual ou semelhante a que aquela pessoa que a gente está por aconselhar esteja passando. Tá? Nesse momento, a gente pode dizer com toda a convicção, com toda a ousadia, ou seja, eu sei o que você está passando. Eu sei por quê? Porque eu passei por isso. E o Deus que me ajudou, o Deus que me livrou, o Deus que me confortou, o Deus que me consolou, ele pode fazer o mesmo pela sua vida. Irmãos, Deus, ele nem sempre nos liberta de todos os problemas, ele nem sempre nos liberta de todas as situações, mas ele nos dá sempre instrumentos, ele também sempre nos orienta para que a gente possa suportar os problemas e ele nos capacita para que a gente possa ajudar outras pessoas em outros momentos que estejam passando por situações iguais ou semelhantes a que a gente tenha passado. Em outra reflexão, ainda sobre maturidade espiritual, olha o que a Bíblia nos diz em Romanos 8, 28, irmãos. É um versículo bastante conhecido, mas muito profundo. Ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmãos, Deus, ele opera todas as coisas por bem, mas lembrando que nem todas as coisas vão dar certo humanamente falando, porque o sofrimento, obviamente, ele traz dor, ele traz tristeza, mas Deus ele sempre vai operar para o bem de todas as coisas. E sob o controle de Deus, irmãos, todo o resultado, mesmo o resultado que a dor provoca, por exemplo, todo o resultado ele vai ser para o nosso bem. É assim que a Bíblia está dizendo, é assim que a palavra de Deus nos garante. Irmãos, agora é importante comentar que o resultado, ele é sim o nosso bem. E às vezes esse resultado ele acontece rapidamente, ele acontece numa frequência que nos ajuda a confiar nesse princípio bíblico. Agora, existem também acontecimentos onde esses bons resultados nós só vamos conhecer na eternidade. Ou seja, existem coisas que contribuem ali juntamente para o nosso bem aqui na Terra, e tem coisas que contribuem, que vão contribuir para a eternidade. E lembrando que essa é uma verdade que não se aplica a todos, porque como o próprio versículo diz, isso se aplica, existe um pré-requisito, se aplica àqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Bom, irmãos, como nós já comentamos, a carta aos Filipenses, ela também é conhecida como a carta ou como a epístola da alegria. Olha só, irmãos, o que a Bíblia nos diz em Romanos 5, 3 e 4, capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos, ou nos alegramos, nos regozijamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. Ou seja, são versículos bastante conhecidos. Então, Paulo, ele inicia o versículo 3 dizendo o seguinte, ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui, irmãos, Paulo ele nos leva a refletir que não somente aí nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, se a gente for ler o versículo 2, ele fala sobre isso, mas ele nos leva a refletir que nós também nos gloriamos na tribulação, ou seja, é um outro motivo, um segundo motivo para nós nos gloriarmos. Isso significa que nós não nos gloriamos somente no alvo, que é a vida eterna,
junto com Cristo Jesus, mas nós também nos gloriamos em todos os meios que nos conduzem a esse alvo, que nos conduzem à glória futura. E a tribulação é um desses meios também. Lembrando que o que é tribulação? Tribulação, irmãos, tribulações são provações, são situações adversas que podem surgir em qualquer área da nossa vida. Agora, a pergunta a gente fala da epístola da alegria, né? É possível ter alegria, ou é possível realmente se gloriar nas tribulações? Porque ele fala, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora, isso é possível? Irmãos, a tribulação, ela traz consigo alguns benefícios. Vamos ver aqui quais são esses benefícios. O versículo diz, primeiro, que a tribulação ela produz a paciência. Irmãos, paciência é a capacidade de suportar essas tribulações. Agora, não é possível gerar paciência sem tribulação. Ou seja, a paciência ela nasce do sofrimento. Irmãos, as grandes lições da vida elas são aprendidas no meio de adversidade, o que nos leva aí à maturidade. E no caso da paciência, ela não pode ser desenvolvida estando aí isento de problemas. Não se aprende a ter paciência na bonança, mas sim nas situações adversas. E em seguida o versículo diz que a paciência produz a experiência. O que é experiência, irmãos? Experiência é o conhecimento que é obtido através da prática. Irmãos, nós não devemos conhecer a Deus só de ouvir falar, mas nós devemos conhecer a Deus de forma experimental, de forma prática. E em meio às tribulações, a gente não somente passa a ser perseverante, a gente não somente passa a ter paciência, mas em meio às tribulações, a graça de Deus ela nos capacita a buscar de forma mais contínua, de forma mais diligente a sua face. E quanto mais se busca a Deus, mais ele se revela e mais experiência a gente passa a ter com ele. E o versículo termina dizendo que a experiência produz a esperança. Irmãos, a palavra esperança vem do verbo esperar. Esperança é a espera baseada na possibilidade de que algo que a gente deseja muito aconteça. A esperança ela está relacionada também com a confiança. Em outras palavras, irmãos, a experiência ela traz a convicção de que a nossa jornada ela está alicerçada na esperança da glória futura, na esperança da glória de Deus. Então nós concluímos que, na realidade, a alegria ela não está na tribulação em si, mas a alegria ela está nos resultados que a tribulação nos proporciona. Ou seja, nós devemos ficar felizes, ficar alegres, nos gloriarmos por causa dos benefícios que a tribulação ela nos traz. E ainda no capítulo 5 de Romanos, nos versículos 5 a 8, a Bíblia diz, e a esperança, nós terminamos o versículo anterior, o 4, falando de esperança, e agora ele continua, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, essa esperança, ela não é qualquer esperança, ela não é qualquer uma. É uma esperança que o versículo diz que não traz confusão, ou seja, é uma esperança que não deixa ninguém confundido, é uma esperança que não envergonha, é uma esperança que não decepciona. Ou seja, conhecendo melhor a Cristo, ninguém é confundido, nem pelas coisas do mundo e nem pelas falsas doutrinas, vamos assim dizer, pelos falsos ensinamentos. E essa esperança, ela é consistente, ela é verdadeira por causa do quê? Pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E nós temos aqui o chamado, como nós vimos quando a gente estudou a Epístola aos Romanos, chamado amor trinitário, ou seja, o amor que é relativo à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, primeiro a gente fala o amor de Deus, ou seja, é um amor que é dado pelo Pai.
Depois diz, olha, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ele é dado pelo Pai e ele é distribuído, ou ele é derramado pelo Espírito Santo. E depois ele diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui ele está falando que este amor que é dado pelo Pai, que é derramado ou distribuído pelo Espírito Santo, ele é realizado ou ele é operado pelo Filho. A prova, irmãos, do amor de Deus para conosco é justamente o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós não éramos merecedores, irmãos. Mas mesmo assim, Cristo, ele deu a vida por nós, provando assim o amor do Pai pela humanidade. Por isso que o versículo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, para conosco. Tá? Ou seja, a morte de Cristo é a mais alta manifestação do amor de Deus por cada um de nós. Então vejam que tudo isso que nós estamos falando, essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo que Paulo escreveu, tudo isso se refere à maturidade espiritual. Só alguém que é maduro espiritualmente que consegue entender esse tipo de situação. E continuando, nós temos aí a conhecida passagem de Romanos 8, de 35 a 39, aí que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A gente terminou falando de amor no slide anterior, né? Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, Paulo ele pergunta: quem pode nos separar do amor de Cristo? E após fazer essa pergunta, Paulo ele relaciona uma série de problemas que todos os cristãos estão sujeitos a passar. Então ele fala da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da espada. Está tudo com interrogação porque é uma pergunta, né? O que pode nos separar? A tribulação ela pode nos separar? A angústia? Paulo está falando aqui de uma série de situações que ele passou. E ele está colocando, será que isso pode de alguma forma nos separar do amor de Cristo? Ou seja, são várias situações aqui, irmãos, que poderiam se colocar entre nós e Deus. Só que Paulo sabia, pela sua própria experiência, que essas situações elas não podem separar os crentes de Deus, uma vez que Paulo também já tinha passado por elas. Isso significa, irmãos, então, que o amor de Cristo, ele não nos separa dessas experiências, mas nós podemos ter a convicção de que até nas piores circunstâncias, o seu amor vai estar conosco. E Paulo, ele diz que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. A Bíblia, ela nos garante que em todas essas situações nós teremos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Agora aqui, irmãos, nós temos uma afirmação que é muito distorcida doutrinariamente. Muitos pregam que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em todas estas, eu até deixei em destaque em vermelho grifado para os irmãos, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Agora, em todas estas coisas, em que coisas? Que coisas são essas? São aquelas, irmãos, relacionadas no versículo que nós vimos no slide anterior. Aqui ele está falando de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Ele está falando que nestas coisas nós somos mais que vencedores. Ou seja, irmãos, não se deve usar esse versículo fora de contexto, como fazem alguns, para ensinar as pessoas que elas são vencedoras em qualquer situação ou em tudo aquilo que elas quiserem. Aqui está falando dessas situações específicas, a gente não pode tirar de contexto os versículos da Bíblia. E Paulo diz ainda que nada poderá nos separar do amor de Deus
do amor de Deus em Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele também faz uma relação. Tanto a morte, tanto na morte quanto nas provações da vida, nós estaremos na presença de Deus e nós estaremos gozando do seu amor. Então nem a morte nem a vida pode nos separar. E também nenhuma força espiritual. Quando ele fala dos anjos, principados e potestades, está falando das forças espirituais. Então nenhuma força espiritual, seja de anjos ou seja de demônios, principados e potestades, enfim, nenhuma força espiritual é poderosa o suficiente para desfazer o que Deus fez e para nos separar do seu amor. Então nem a morte, nem a vida, nem as forças espirituais pode fazer isso. Depois ele fala nem o presente nem o porvir, ou seja, irmãos, nada que possa acontecer no presente e nada que possa acontecer no futuro também vai nos separar deste amor. E depois ele fala nem a altura nem a profundidade, ou seja, nada que vem do espaço, ou seja, da altura dos céus, e nada que venha da profundidade do oceano, por exemplo, pode também extinguir este amor. E ele termina dizendo, e nenhuma criatura pode tirar de nós também o amor de Deus. Então, voltando agora à questão da maturidade espiritual, especificamente a de Paulo, olha só o que ele nos diz em Filipenses 4:12, versículo muito conhecido e muito profundo também para meditação. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Irmãos, esse versículo ele traz praticamente um testemunho de Paulo, um testemunho pessoal dele. Paulo ele sabia o que era viver sem praticamente nada. Mesmo ele tendo ensinado que a igreja ela tem que sustentar os seus líderes, Paulo ele não exigia esse tipo de coisa das igrejas. Ele não exigia nenhum tipo de salário daquelas igrejas que ele fundou. Tá? Então Paulo ele inicia o versículo dizendo que ele sabia estar abatido e que ele sabia ter em abundância, ou em outra versão, que ele sabia o que é passar necessidade e que também sabia o que era ter mais do que ele precisava. Paulo ele estava convicto do cuidado de Deus por ele, e por isso ele aceitava todas as privações sem se envergonhar e sem sentir tristeza. E da mesma forma, nós devemos sempre crer na provisão de Deus, na provisão divina, e nós também temos que aprender a nos contentar em toda e qualquer situação. Depois ele continua dizendo, em toda maneira e em todas as coisas. Então ele está dizendo que ele havia aprendido o segredo de se sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. E depois ele diz o porquê de tudo isso. Ele diz, estou instruído. É aqui que está a chave, irmãos. Paulo, ele está falando não de um conhecimento teórico, ele está falando que ele era instruído. Ele não está falando de algo que ele tinha estudado ou que ele tinha ouvido falar, mas Paulo ele estava falando aqui de uma experiência, experiência baseada na prática. Para afirmar isso, irmãos, Paulo ele já tinha passado pelos extremos, tanto de ter muito quanto de não ter nada. Paulo ele tinha tido em abundância, mas ele também tinha passado fome. E como ele diz no mesmo versículo ele diz isso, né, quando ele fala sobre estar abatido e sobre ter abundância. Então Paulo ele estava instruído em ambas as situações e ele era capaz de manter o contentamento em qualquer uma delas. Ou seja, quer Paulo tivesse abundância, ele tivesse muito, ou quer ele tivesse pouco, ele era capaz de se manter, dele manter o equilíbrio por causa do seu contentamento. Ele aprendeu a se contentar em quaisquer circunstâncias. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Tem muitas pessoas que não se contentam com nada, né? Elas estão sempre revoltadas com aquilo que elas têm. Irmãos, quando nós passamos por situações adversas e o Senhor nos dá a vitória, nós sempre saímos da situação de um modo diferente. Nós saímos mais instruídos, nós saímos mais experientes, tanto em relação à situação em si, para a gente poder, inclusive, aconselhar e consolar outras pessoas, quanto também no que se refere à nossa relação com Deus.
E Paulo aqui ele está falando sobre uma experiência que levava ele a saber como se comportar diante de cada tipo de circunstância adversa que ele já tinha passado. Então ele conhecia por experiência e ele sabia se portar diante dessas situações. E no versículo 13, nós temos: posso todas as coisas naquele que me fortalece, segundo a Almeida Revista Corrigida, ou segundo a Nova Tradução na linguagem de hoje, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Irmãos, aqui nós temos outro versículo muito usado de forma distorcida aí, principalmente na teologia da prosperidade, na teologia da confissão positiva. Eles ensinam que nós podemos todas as coisas, ou seja, tudo que eu quiser eu posso, tudo que eu pedir eu tenho que obter. E na realidade, o que o versículo diz é que com a força, como está na NTLH, e com a força que Cristo nos dá, nós podemos enfrentar qualquer tipo de situação, no que se refere à questão principalmente das adversidades. É isso que o versículo está nos dizendo, diferente de alguns que usam esse versículo para criar teologias que não têm respaldo bíblico. E olha só agora o que ainda Paulo nos diz em Romanos 8,18, muito conhecido também, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, Paulo ele diz que todos os crentes eles vão participar por sofrimento, eles vão passar por situações adversas, vão passar por enfermidade, por dor, por tristezas, por pobreza, muitas vezes por decepções, perseguições, enfim, aflições de uma forma geral. O sofrimento ele é parte do processo de partilhar a morte de Cristo e, obviamente, vai culminar também na participação da sua glória. Né? Então, vai culminar nisso aí também. E independente, irmãos, de quão grande que possa parecer o sofrimento ou a aflição que se possa passar, a palavra de Deus nos garante nesses versículos que não será para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, irmãos, não importa o quão grande seja o problema, ele não chega nem perto da glória que vai ser revelada sobre nós. Tá? Então, resumindo, o que nós sofrermos durante a nossa vida não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada no futuro. Ou seja, o sofrimento atual ele é temporário. Agora, a glória futura ela é eterna. Glórias a Deus por isso. E a maturidade espiritual de Paulo e a sua convicção no porvir, na glória eterna, né? A sua convicção na glória eterna, permitiam que ele afirmasse, por exemplo, o que está em Filipenses 1:21. Olha só o que ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Irmãos, para Paulo, o viver era Cristo, ou seja, o foco da vida de Paulo era desenvolver os valores eternos, o foco da vida de Paulo era falar para as outras pessoas a respeito de Jesus Cristo. E tendo a vida dessa forma, ou seja, pregando Jesus Cristo e vivendo para Cristo, a morte, ela passava a não ser mais uma tragédia, mas ela passava a ser a realização de uma esperança. No caso desse versículo, a realização da expectativa de Paulo. Agora, por que isso? Irmãos, no caso de Paulo, viver significaria para ele continuar o seu ministério. A vida significaria a continuidade do ministério de Paulo. E a continuidade desse ministério, que era de anunciar o evangelho e de padecer por causa disso. Só que a morte, ela seria melhor, porque ela não somente iria glorificar a Cristo, mas também levaria Paulo a estar finalmente com Jesus. Irmãos, ou seja, o testemunho de Paulo, mesmo diante da morte, é um outro ponto importante para frisar aqui também, ele iria aumentar a reputação do Evangelho. E Paulo, obviamente, com a morte, ele estaria livre dos trabalhos aqui na terra. E ele estaria com Jesus na eternidade.
Então esse versículo ele nos leva a refletir sobre o posicionamento do verdadeiro cristão diante da morte. Muitas pessoas têm medo da morte, porque algumas não sabem o que vai acontecer depois, ou sabem, mas não têm muita fé, ou têm muito apego com as coisas desse mundo, enfim, então acabam temendo a morte. Agora, o cristão verdadeiro, ele sabe que a morte, como nós comentamos no primeiro trimestre desse ano, quando a gente estudou sobre escatologia, o verdadeiro cristão ele sabe que a morte não é o fim, mas é o começo de uma nova vida, de uma vida eterna junto com Jesus. Ou seja, o que parece perda, na verdade, é um grande ganho. Agora, não significa que o cristão tem que ficar desejando a morte o tempo todo, eu sempre falo isso também, né? Mas ele não precisa, ele não tem que desejar a morte o tempo todo, mas ele também não tem que ter medo da morte. Agora, para que haja esse tipo de sentimento de não temer a morte, é necessário que exista a convicção plena da salvação em Cristo Jesus também. Né? Infelizmente, existem cristãos que não têm a convicção de sua própria salvação. E finalizando, irmãos, essa questão sobre amadurecimento nas crises, aqui nós temos a verdade prática referente à lição 14 do terceiro trimestre de 2012. Parece erro, irmãos, mas não é, tá? No terceiro trimestre de 2012, nós tivemos 14 domingos e, portanto, é 14 lições. Então, a verdade prática dizia o seguinte: as tribulações levam-nos a amadurecer em Cristo, capacitando-nos a desfrutar de uma vida espiritual plena. Pastor Eliezer de Lira e Silva. Enfim, irmãos, como nós já comentamos, as crises e as adversidades, elas contribuem ativamente para o nosso amadurecimento espiritual. Elas são uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, irmãos, vamos então agora à nossa conclusão. O cristão está sujeito a passar por aflições e elas devem ser encaradas como situações em nossa vida para a manifestação do amor de Deus por nós. Nossa alegria não deve estar nas coisas deste mundo ou nas situações do dia a dia, mas sim no Senhor. Como nos diz o próprio apóstolo Paulo, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Irmãos, como diz o pastor Elianai Cabral na revista desse trimestre, no tópico aí dessa lição, obviamente, as crises, elas não são para nos destruir, elas não são para nos castigar ou desamparar, mas elas são permissão de Deus para que possamos confiar mais nele e em sua fidelidade. Em outras palavras, irmãos, passar por adversidades não significa que Deus nos abandonou ou que ele deixou de nos amar. E que nós venhamos a aprender com os exemplos de Paulo a como agir, a como nos comportarmos, a como pensarmos diante das adversidades. E aqui, irmãos, nós temos o tema do primeiro trimestre de 2017, as obras da carne e o fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Bom, eu tenho certeza que vai ser mais um trimestre abençoado, com um tema aí de extrema relevância para todos nós aí a partir do primeiro trimestre de 2017, querendo Deus. Bem, irmãos, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que os irmãos tenham um Natal e uma virada de ano cheios do Espírito Santo, que o Senhor Jesus venha a abençoá-los a cada dia e que o ano de 2017 seja um ano de muitas bênçãos da parte do Senhor, um ano de muitas vitórias, em nome de Jesus. E eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.